E como ficam os contratos de locação frente à crise em que nós estamos vivendo? Bom, a Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia e no Brasil foi declarado estado de calamidade pública, o que configuraria aí um motivo de força maior. E ainda há atos dos poderes executivos, tanto estaduais quanto municipais, determinando o fechamento de alguns estabelecimentos, o que configuraria, juridicamente falando, o fato do príncipe, que é quando a administração pública promove um ato que gera obrigações ao particular. Diante disso, como estamos vivendo momentos difíceis, de incertezas, sem saber ao certo quanto tempo durará, como ficam então os contratos de locação vigentes? Qual é a melhor saída? Posso resolver o contrato? Posso revisar? O que o locador deve fazer? O que o locatário deve fazer? Qual é a melhor forma de resolver essas questões? Primeiramente, temos que ter em mente que o contrato de locação de imóveis urbanos ele é regido pela Lei 8.245, de 1991, e naquilo em que ela for omissa, aplica-se o Código Civil Brasileiro. Então, no socorrendo desses dois diplomas, a Lei 8.245, no seu artigo 22, ela prescreve que é direito do locatário de usar a coisa locada, exercendo as suas atividades empresariais. Porém, em alguns cenários, vemos que o locatário está impossibilitado por um ato do Poder Executivo de exercer e de usufruir desse imóvel, exercendo então a sua atividade empresarial. E como fica? Pago o aluguel? Não pago? Suspendo? Peço isenção? Peço parcelamento? Promovo um acordo? Bom, no momento, que o locatário não pode se utilizar desse imóvel por um motivo de força maior, devido à pandemia, determinação de isolamento, onde você não há consumidores na rua para o negócio gire, ou até mesmo por determinação do Poder Executivo, o que caracterizaria um fato do príncipe, esse contrato ele pode ser revisado. E na Lei 8.245, no seu artigo 18, lá prescreve o princípio da liberdade contratual, onde as partes elas são livres para, inclusive, fixar um novo valor de aluguel. Por sua vez, o Código Civil Brasileiro, ele prescreve no seu artigo 317 a teoria da imprevisão, admitindo então essa revisão contratual, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução. O mesmo Código Civil ainda prescreve uma outra teoria, que a gente chama de teoria da onerosidade excessiva, nos seus artigos 478, 479, e lá é possível haver uma resolução do contrato ou até mesmo modificar as condições do contrato para se evitar justamente essa resolução, preservando assim a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio de equivalência entre as prestações de ambas as partes. Assim, é possível a gente concluir que a melhor saída neste momento seria a revisão do contrato de locação, por meio de acordos buscando se reduzir proporcionalmente o valor do aluguel ou até mesmo suspender a sua cobrança por um determinado período. E caso isso não for possível, infelizmente, a resolução do contrato de locação com seu distrato, entrega das chaves e etc. O que deve ser levado em mente é o porquê que o seu estabelecimento está fechado, qual é o motivo que você requer uma suspensão, uma redução, o que seria melhor eu pedir. A melhor forma é realmente o locatário entrar em contato com o locador, seja diretamente ou seja por intermédio da administradora ou da imobiliária, que já vem intermediando essa relação, expor o porquê que esse estabelecimento encontra-se fechado, se realmente é por determinação do Poder Executivo, se é pelo fato de eu simplesmente não haver consumidores, não haver fluxo de caixa, se é por uma crise financeira, e as duas partes tentar compor um acordo. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, as duas partes já estão perdendo. O locador, por sua vez, tem que ser registrada, a sua ótica, e por isso é tão importante o advogado ou a pessoa que estiver intermediando esse diálogo entre locador e locatário, colocar, em pratos limpos as duas óticas, a ótica do locatário, que se vê impossibilitado de repente de usar e usufruir, da posse desse imóvel,
devido a uma determinação do poder público, e o locador, que por sua vez conta com o cumprimento daquele contrato de locação, depende daquela renda que ele recebe mensalmente, fruto do aluguel do imóvel, também para adimplir com as suas obrigações. Então, realmente, nesse momento, judicializar essa questão e levar ao Poder Judiciário, seja através de uma ação de revisão, uma revisional do aluguel ou uma ação de extrato, alguma coisa nesse sentido, não seria a melhor saída, até porque o Poder Judiciário também está em funcionamento restrito, né? Os prazos processuais estão suspensos por 60 dias, por determinação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né? Além do que gera todo um custo, né? Das custas judiciais, honorários advocatícios, tempo e possivelmente essa resolução do conflito judicializado não se dará de maneira tão rápida quanto um acordo extrajudicial. Realmente a melhor forma é as duas partes sentarem, uma olhar sobre o ponto de vista do outro, sobre a ótica do outro e fazer concessões mútuas. Lembrando que qualquer suspensão do pagamento, acordos, redução proporcional do aluguel, isso refere-se ao aluguel. Os encargos e acessórios desse imóvel, como por exemplo IPTU, condomínio, taxas municipais, tributos que sejam cobrados com relação a esse imóvel, esses têm que continuar sendo adimplidos do locatário. Caso contrário, isso sairá do bolso do locador. Né, até segunda ordem, né, os condomínios continuam emitindo as suas cobranças. Claro que caso a caso tem que ser conversado e dialogado. E as prefeituras, por sua vez, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as taxas de incêndio ainda continuam sendo cobradas normalmente, os tributos. Então, o que deve ser conversado e as duas partes cedendo um pouco cada uma é com relação ao aluguel, exclusivamente. As outras taxas e encargos devem continuar sendo cumprido o seu pagamento conforme previsto no contrato de locação. Bom, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado algumas dúvidas e tanto proprietários quanto os inquilinos, eles têm que ter em mente que nesse momento de incerteza, a renegociação extrajudicial dos contratos é uma forma de ambas as partes ganharem, ou pelo menos perderem menos. Se de um lado o locatário reduzirá o seu custo operacional, do outro o locador minimizará os riscos de que o imóvel fique vago por um prazo incerto. E juntos, de uma forma colaborativa, todos superarão o período de crise em que estamos vivendo.